a gente dá início à nossa próxima aula, nossa aula número 6. Nessa nossa aula número 6, faremos um cheesecake de blueberries. Mas claro, na saída do bloco, nossas tortinhas foram para o forno, metade elas se separaram. Metade foi para o forno, metade foi para a nossa geladeira e já estão aqui para a gente provar. Então, por favor, Cris, fica à vontade. Você não vai comer com a gente, Bruna? Não, a chefe só cozinha. Gosto assim. Não Bruna, tô vendo vantagem. enquanto a gente, então, prova aqui, deixa eu te fazer uma pergunta que às vezes eu ouço dos chefes. Fica à vontade, Cris, para provar. É verdade que daí, quando você é chefe, quando você cozinha e sabe das coisas, o pessoal nem te convida mais para jantar, só quer que você faça o jantar? É verdade. É verdade. E outra coisa que é verdade, quando a gente faz a nossa própria comida, não dá vontade de comer. Jura? Juro. Não sei se é porque a gente fica muito tempo olhando e pensando em cima sobre aquilo, que a hora que a gente vai comer não dá a mesma vontade que qualquer outra pessoa. Acho que a gente fica muito tempo ali e aí você acaba não sentindo fome. Fala mais um pouquinho que tá gostoso, eu vou ficar aqui um tempinho mais. Eu provei primeiro a de chocolate. Podem fazer com tofu sem o menor medo, né? Não dá pra sentir o gosto do tofu, né? Delicioso. Já provou das duas também, Cris? Eu ainda tô no chocolate. Ah, tá bom. Eu ainda estou no chocolate. E não dá pra acreditar que isso daqui é low carb. E que a gente pode comer sem culpa. E é a simplesmente massinha? maravilhoso. Deliciosa. Tô tentando não fazer zona aqui, tô pegando com a mão já, gente. A delicadeza, uma finesse. A de maçã, sensacional também. E ela quentinha, eu gosto dela quando sai logo do forno, que fica bem mais gostosa. Gente, delícia. Massa gostosa, recheio gostoso, ok. Podemos ir para nossa próxima receita enquanto a gente deixa a Cris aqui. Fica à vontade, Cris, curte aí. Para nossa cheesecake de blueberries, a gente começa pelo quê? Pela base, é isso? Pela base, a gente vai fazer, além da cheesecake de blueberries, a gente também tem a cheesecake de chocolate. Então a gente vai fazer duas cheesecakes, a gente vai começar pela base da cheesecake de blueberries. Tá bom, então vamos lá. Base, pessoal, da nossa primeira cheesecake. Nós vamos precisar de uma xícara de chá de mix de castanhas, então aproximadamente 100 gramas, 4 tâmaras sem caroço e 4 damascos picados. Eu coloquei mix de castanhas porque aqui tem meia xícara, tem um pouco de castanha de caju e um pouco de castanha de pará. Posso fazer só com castanha de caju? Pode. Posso fazer só com castanha de pará? Pode. Posso trocar por nozes, avelã, amendoim? Posso trocar, não tem problema nenhum. Eu preciso de grãos que sejam durinhos, ela tá crua, ela não tá hidratada, para conseguir bater com a tâmara e com o damasco. Como a tâmara e o damasco já são bem docinhos, então eu não preciso adicionar nenhum mel ou açúcar de coco ou melado. Eu vou utilizar o doce deles dois. E aí a gente vai bater, eu não vou nem cortar, nem precisa cortar o damasco, as tâmaras sem caroço. Se for tâmara com caroço, é só retirar o caroço, que é bem simples. E as castanhas. É bem simples o preparo dessa massa. Como o damasco e a tâmara, eles são bem pegajosos, então ele vai fazer com que as castanhas formem uma massinha. Tá bom. Uma farofinha. Quebrei tudo. Vamos colocar num bowl, que aí a gente deixa separado a nossa base, faz o recheio e depois a gente monta tudo. Então ele fica uma massinha. A hora que a gente apertar essa massinha na forminha e na taça que a gente vai montar, eles vão se juntando. E aí vai formar a base da nossa cheesecake. Vai dando uma liguinha, né? Vai dando uma liguinha por causa do damasco e da tâmara. Tá bom. Tá? Aí eu vou deixar ela aqui, que a gente... Uma dica também bem legal.
é a gente montar, eu vou montar ela nessa forminha com fundo removível. Isso é super importante para facilitar a hora que a gente for tirar. Se eu quiser colocar agora um pouco, eu já vou até montar ela. É legal a gente deixar só a base na geladeira para ir firmando a base da cheesecake. Por pelo menos quanto tempo, Bruna? Enquanto preparo o recheio, é coisa de 15, 20 minutos. Tá bom. Tá? Já chegou uma perguntinha aqui da Fádia Isis. Bruna, posso bater só o damasco, tirar as tâmaras? Pode, só que acrescenta um pouquinho mais do damasco. Sim. Coloca uns 3 damascos a mais para poder dar essa liga na farofinha. Ok. Aqui nessa forminha eu coloco um dedo de base. Então a gente deixa ela na geladeira, não precisa cobrir nem nada. Tá bom. Como a gente também vai montar em taça, que eu acho que fica bonito para servir em eventos ou em alguma festa, também já vou deixar. Na taça a gente vai colocar intercalado, a gente vai fazer um cheesecake desconstruído. A gente vai colocar a base, o recheio, depois eu colocar mais um pouquinho de base e depois mais um pouquinho de recheio. E fica maravilhoso do mesmo jeito. Fica né? maravilhoso. Posso dar um feedback pro pessoal de casa, porque eu ainda estou comendo, né, gente? Não dá para desperdiçar nada aqui, que está muito bom. Essa massa, diferentemente das massas podres que a gente vê por aí, ela não é gordurosa, ela é bem sequinha e também a gente vê muita massa podre, muita gordura e muito açúcar quando é uma tartelete doce. Essa aqui, ela tem muito menos teor de açúcar e contrabalanceia com o recheio. Então, realmente incrível. E vou continuar comendo. E ela é uma massa que a gente consegue também fazer uma preparação salgada com ela. Não precisa ficar só no doce, porque ela não tem essa textura gordurosa. Exato. E ela não é doce, né? Então a gente consegue deixar ela bem versátil. Maravilha. Então, eu vou deixar esses dois na geladeira enquanto a gente prepara o nosso recheio. Vamos para a receita do recheio, então, pessoal, na tela para você. Vamos precisar para o nosso recheio de 2 figos picados, 1 xícara de chá de blueberry, daquelas congeladas, e 3 colheres de sopa de cream cheese. Aqui eu vou precisar do processador, vou pedir para a Marlene trazer para a gente o processador. Um ponto que é muito importante a gente falar. Aqui eu estou usando cream cheese e a gente já encontra no mercado cream cheese sem lactose. Mas quem quiser fazer aquela pastinha de amêndoas que a gente fez ontem e usar no lugar do cream cheese, também fica legal. Eu só adicionaria um pouquinho de melado, ou de mel, ou de açúcar de coco, ou de agave nessa pastinha para dar um saborzinho mais doce. Mas quem não quiser esse sabor mais doce, pode só utilizar a mesma pastinha de amêndoas que a gente fez para colocar aqui no lugar do cream cheese. Legal. Tá? A maioria dos cheesecakes, eles são com a base de cream cheese, né? Por isso que eu decidi manter. A gente vai bater tudo no processador. Ontem eu também comentei que o blueberry, ele é ótimo para quem faz alimentação low carb, porque ele tem baixíssima quantidade de carboidrato. Ele é super saboroso. Vou deixar alguns para a gente usar na decoração também. Legal. Vou me antecipar aqui, se eu quiser substituir alguma dessas frutas, mas mantendo, né, a cozinha low carb, o que você indicaria? A gente pode fazer um cheesecake mais amarelinho, com abacaxi. Posso usar o damasco também aqui nesse recheio. Eu vou colocar o cream cheese, o damasco, o abacaxi, dá para colocar também umas gotinhas de laranja. Posso fazer de banana também. Se a gente for fazer de banana, congela a banana antes e aí bate no processador, porque ela vai dar aquela consistência de sorvete. Uhum. Dá pra gente fazer a base do abacate também, vai ficar mais verdinho. E como a gente já falou, o abacate ele é rico em gorduras boas.
E dá para fazer de morangos, frutas vermelhas. O ideal é que a fruta esteja um pouquinho congelada, mas depois a gente já vai levar para o congelador. Mas a fruta muito mole, depois é mais difícil de dar a liga do cheesecake. Tá bom. A gente vai bater aqui. Pode fazer de manga também, mas a manga tem muita quantidade de carboidrato. Exato. Mas quem não for seguir a alimentação local pode utilizar a manga. Eu vou só misturar o cream cheese que tá do ladinho. Tem que bater bem. Quem não tem processador, pode fazer no liquidificador também. Maravilha. Sandra Souza pergunta, Bruna, e adoçante? O que você acha do adoçante? Eu não gosto de utilizar adoçante artificial. A gente vai, depois, na última aula, fazer um flan que eu vou usar o stevia, que é um adoçante natural. Então, o único que eu utilizo é stevia ou agave. O restante dos adoçantes eu acho muito químico. Ele deixa um gosto residual muito forte. Para quem é diabético, eu acho que não tem como fugir. Mas se você tem a opção de não consumir o adoçante, por ser muito artificial, eu acho melhor. Melhor um açúcar de coco, que tem baixo índice glicêmico, o melado. Mas se for optar por adoçante, agave ou stevia. Aí na nossa tacinha a gente vai montar 2 camadas. Bruna, se eu quiser fazer uma base bem homogênea, assim, tipo aquela que tem a liga, né? Eu poderia colocar uma batata doce cozida e fazer aquela massinha mesmo? Pode. Você acha que dá? A batata doce roxa também, né? Que é mais docinha, ela vai mais pro lado doce, também fica bem interessante. Eu vou colocar mais farofinha aqui. Fica linda a apresentação, né, nas taças. Fica aí a cor também do recheio, né? É bem chamativa. E vou colocar o A restante. receita que a gente viu na telinha aqui, ela rende quantas porções? Ela rende cerca de 5 a 6 forminhas dessa daqui. Que ela deve ter aqui uns 7 centímetros de diâmetro. De 5 a 7 centímetros. Se for em taça, ela vai render 2 taças desse tamanho. Aí eu posso colocar um pouco mais, um pouco menos. Mas uma pessoa não precisa comer a taça inteira. Bruna, durabilidade, então, do nosso cheesecake? 3 meses congelado. E na geladeira... 4 dias? No ou é máximo. Muito? No máximo 4 dias. No máximo, porque senão ele começa a minar um pouquinho de água. Tá, vou falar um pouquinho aqui também do rendimento, gente. Olha, rendimento da base, né? 4 forminhas redondas com fundo removível de 6,5 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de altura. Do recheio, pessoal, também 4 forminhas redondas com fundo removível da mesma forma. 6,5 de diâmetro e 4 de altura, tá? Conforme já foi dito, durabilidade até 4 dias na geladeira, até 3 meses congelado. Isso. E aí eu já tenho uma pronta
aqui pra gente Quanto tempo ela tem que ficar em geladeira, para ela estar pronta para ser servida? Então, o que eu costumo dar algumas dicas em relação ao cheesecake? Porque o cheesecake é uma preparação que depende muito de refrigeração, né? Para quem comercializa esse tipo de preparação, tem que tomar muito cuidado. Primeiro que a gente não pode fazer o cheesecake com muita pressa. A gente tem que fazer, colocar no congelador, esperar ele firmar para depois eu poder comercializar. Então, se eu for vender ele congelado, eu vou preparar esse passo a passo que eu fiz aqui e já vou levar para o congelador. E aí, para descongelar, eu deixo um pouquinho na geladeira para ele ir voltando aos poucos. Do que eu tirar do congelador e deixar ele em temperatura ambiente, ele pode formar alguns cristais de gelo e aí a hora que a gente consumir vai ficar parecendo um sorvete aguado e aí a textura e o sabor não fica legal. Então, congelo de um dia para o outro, ou no mínimo 5, 6 horas, até ficar bem firme, vai para a geladeira e espera voltar para a textura original para não formar cristais de gelo. Se eu for preparar e já for servir, eu prefiro deixar na geladeira de um dia para o outro, se eu não for vender congelado, de um dia para o outro e no dia seguinte eu vou consumir, porque ele não perde a textura de cheesecake dele, ele não corre o risco de virar um tablete de gelo com blueberry, né? Então, deixa na geladeira se for servir no dia seguinte e se for vender congelado, congelador, e orienta a pessoa que você for vender que deve deixar na geladeira antes de descongelar. Tá, mostra então essa prontinha pra gente. Essa prontinha. Você pega um pratinho pra gente? A gente mostra prontinha, olha que linda. Essa daqui eu já tinha tirado no começo da aula, da geladeira. E aí, quando a gente for transportar esse tipo de preparação, é legal que tenha uma caixa isotérmica, né? Sim. Para evitar que temperaturas muito altas no calor derreta o seu cheesecake e você entregue um cheesecake derretido para o seu cliente. Claro. Né? Não, isso é ótimo. Às vezes você tem, né, algum delivery e ser de sobremesinha ali, ter esse tipo de opção, né? Muito gostoso. É possível, só tem que tomar cuidado como você vai transportar e armazenar para não derreter, ainda mais se for em cidades muito quentes. Tá certo. Olha que linda, gente, que mimo. Esses dois aqui vão para a geladeira. E aí esses aqui eu acho que a gente degusta agora, junto com o próximo. Acho que junto com o próximo, né? Pode deixar aí no cantinho lindamente pra gente. Vou deixar na geladeira. Tá bom, pra não derreter. A gente tá cheio de luz aqui, senão vai derreter. Tá bom. A Larissa Sampaio, só pra gente finalizar dessa nossa base aí, qual que é a fruta seca com menos carboidrato que eu possa utilizar também na massa? Normalmente a fruta seca, ela tem uma quantidade de açúcar maior, mas eu gosto muito eu acho que a tâmara é melhor do que o damasco ou uva passa, por exemplo. Ou ameixa também. Ou ameixa. Tem algumas frutas secas que elas são vendidas polvilhadas com açúcar, então também tem que tomar cuidado com isso na hora que for comprar. Maravilha, vamos para a nossa próxima cheesecake, base da nossa próxima cheesecake, receita na tela. Nós vamos precisar de uma xícara de chá de nozes, avelãs e castanhas, 6 tâmaras sem caroço e 3 colheres de sopa de óleo de coco. Aqui também a gente vai bater no processador, que a Marlene vai providenciar. E já vou me adiantar, não gosto de coco. O que eu poderia colocar aí no lugar? Pode colocar a manteiga ghee ou creme vegetal. Se achar que está pegando mais pro lado do salgado, o creme vegetal ele é mais neutro, a manteiga ghee às vezes pode pegar um pouquinho pro lado do salgado, coloca mais um pouquinho da tâmara, mas pode trocar por um desses dois, precisa ser alguma coisa mais sólida. Biomassa não pode? Biomassa também pode. Já tô entendendo de tudo, tá na dúvida, coloca a biomassa, não é assim, pessoal. Mas legal. A biomassa é super versátil, porque ela é muito cremosa, ela não vai agregar cor, nem alterar o sabor, e ela é cheia de nutrientes. Tá bom. Aqui a gente vai também bater. E claro, eu poderia utilizar e vice-versa uma outra base com o recheio que eu acabei de fazer, a base passada com esse recheio, posso brincar também, né? Pode. Aí vai da imaginação de cada um, né? E a Marta Vidal Mello quer saber qual que é a relação de low carb com baixo índice glicêmico.
Normalmente, os alimentos com baixo índice glicêmico, eles vão ser digeridos mais lentamente, evitando picos de insulina muito altos. Então, o açúcar de coco, por exemplo, como eu falei, ele é um alimento de baixo índice glicêmico. Então, os carboidratos complexos que têm fibras, normalmente eles são alimentos de baixo índice glicêmico por conta das fibras na composição deles. Perfeito. Por isso que a gente fala, escolha carboidratos com fibras, né, alimentos com fibras, para não ter essa questão de ter altos picos de insulina depois, quando a gente está fazendo a nossa digestão durante o dia, depois que a gente comeu. E aí a gente vai só bater essa base. Essa base, ela já fica mais molhadinha por causa do coco. Então, já dá pra ver que... Mas eu poderia montar também nas forminhas como você montou anterior. Também. Bom. Eu vou montar na taça. Bruna, se a gente substituir o óleo de coco sólido pela biomassa, ela não precisa ser levada ao fogo, então, para dar algum tipo de ponto ou algo assim parecido? Se for a biomassa que eu acabei de fazer, que ela tá cremosa, não precisa. Agora, se ela estiver congelada, aí eu preciso levar ela ao fogo com um pouquinho de água para ela voltar naquela consistência cremosa. Ela precisa estar como o óleo de coco estava, bem cremosinho. Tá? Então, essa massinha também ela não precisa de gordura, né? Eu posso tirar completamente o óleo de coco, substituir pela biomassa que não tem gordura. Então, ela é só para dar liga. Isso. A gordura vai vir das nozes, das amêndoas, das castanhas que estão aqui no mix. Adorei. A base dessa daqui, se a gente montar naquela forminha que a gente montou a outra, ela vai dar a mesma quantidade da outra. E aqui 2 taças também. Raspa bem, não deixa nada. Sem desperdícios, né? Bom, base montadinha, ela também precisa ficar um tempo na geladeira? É bom. Aquele tempo da gente fazer o nosso recheio, né? Isso, o mesmo tempo. Maravilha. Vou aproveitar então, daqui a pouco a Marlene leva as nossas taças para a geladeira e nós já podemos cantar aqui os ingredientes do nosso recheio, da nossa segunda cheesecake da aula. Receita na tela para vocês, então estamos fazendo agora nossa cheesecake de chocolate com cereja. Para o nosso recheio de abacate, nós vamos precisar de um abacate amassado, 2 colheres de sopa de mel ou de melado de cana, 3 colheres de sopa de óleo de coco, meia colher de sopa de essência de baunilha e hortelã e cerejas para a gente poder decorar e finalizar nossa cheesecake. Quem quiser substituir o abacate por avocado, também pode, não tem problema nenhum. Alguns abacates, eles acabam sendo muito grandes, então se for substituir por avocado, é só trocar por um avocado, uma unidade só, já é o suficiente. E para quem não gosta de abacate, né, a gente pode fazer a mesma troca, a gente pode até utilizar o tofu que a gente usou na outra receita para substituir o abacate. Tá bom. Mas ele fica bem saboroso. Aqui eu só abri o abacate e dei uma amassadinha nele. E a ideia também do abacate é oferecer uma opção que tenha uma fonte de gordura boa, né? Por isso que eu coloquei ele.
Você está utilizando qual tipo de abacate? Desculpa, não sei se você falou, se é o avocado ou se O é abacate normal. mesmo. O normal, né? O normal. Quem quiser trocar pelo avocado, também pode. Tá bom. Aí troca por um avocado. Se for muito pequenininho, 2 no máximo. O avocado, ele é mais salgadinho, não salgadinho, ele é menos doce que o normal ou não? Eu não sinto muita diferença. Eu tenho uma dificuldade enorme de comprar avocados e estar bom quando a gente abre. Tá bom. Eu acho que o abacate é muito mais fácil. Mas tem gente que mora sozinho e prefere comprar o avocado para poder comer no café da manhã, porque o abacate é bem maior, né? Então a gente não vai comer um abacate inteiro no café da manhã. Eu estava estudando sobre a diferença, essa curiosidade, né? Qual é a diferença do avocado e o abacate? Existem umas diferenças na questão nutricional, de concentração nutricional, que no momento eu não me recordo, mas quem pesquisar lá na internet, eles vão verificar que em valor nutricional o avocado é mais rico do que o melhor. abacate. Eu já ouvi falar também muito nisso. Eu preciso pesquisar também para ver em relação à quantidade de calorias, nutrientes, vitaminas, minerais. Mas eu também já ouvi muito falar que o avocado tem uma maior concentração de nutrientes. Então, coloquei tudo aqui, a gente vai bater. Depois eu Vamos coloco lá. esse restinho do abacate. E ele fica numa consistência super legal. Fica bem cremoso. Vamos ver se bateu tudo. Também pode bater no liquidificador. Eu vou dar uma misturadinha. E olha que como ele fica bonito, ó, a Sim. textura dele, se der pra mostrar de cima. Uma cremosidade, né? Parece. Fica. Ele fica, deixa eu pegar. E, Fica bem Bruna, cremoso. olha só, é o mesmo rendimento e durabilidade que a gente passou da Isso. nossa receita passada, né? Isso. Até 4 dias na geladeira, até 3 meses congelado. Lembrando que o rendimento tanto da massa e do recheio na forminha de fundo removível, né? 4 forminhas de 6,5 de diâmetro e 4 centímetros de altura. Perfeito. Então agora a gente vai montar as tacinhas do cheesecake. Ele, depois que fica bem geladinho, fica maravilhoso. Ele lembra bastante o aspecto de uma mousse mesmo, né? Mousse de chocolate, Lembra? não é? Eu estou observando aqui a diferença desse creme de chocolate para o creme da tortinha que nós acabamos de experimentar. E para mim, a meu ver, ainda não experimentei esse lembra mais a mousse e o outro uma ganache mais consistente, não é isso? Exatamente. E eles têm sabores diferentes, até mesmo a textura dele, dos dois, é diferente. Mas nada também impede de eu misturar esses recheios, né? O recheio da tortinha eu posso transformar no recheio da cheesecake e vice-versa. E Bruna, claro, né, que a gente quer saber se pode, né, substituir o abacate pela biomassa. Nesse caso não, porque aí eu Não. precisaria de muita biomassa. Entendi. Ou então ia render bem pouquinho. Perfeito. Respondida essa pergunta, olha que legal. Sheila das pergunta se a gente pode utilizar esse recheio para fazer um brigadeiro low carb, ou ele não engrossa o suficiente no fogo. Não engrossa o suficiente, a não ser que for brigadeiro de colher. Ah, tá bom. Aí pode. Mas aí leva pro fogo?
Não. Melhor Porque não. Brigadeiro tem agora, tá super na moda também, a gente fala algumas preparações de brigadeiro raw, que eles chamam, é R-A-W, né? São preparações que não vão ao fogo, Sim. nem ao forno. Então a gente pode fazer esse mesmo processo que a gente está fazendo aqui, mas a gente coloca em tacinhas e serve, joga um pouquinho de nibs de cacau por cima, como se fosse o granulado, e a gente tem um brigadeiro de colher raw. Ai, que delícia. Vou esperar você finalizar. Tem algumas perguntinhas da nossa aula passada, então eu vou esperar ela finalizar, tá bom, pessoal? Pra gente não perder nenhuma informação, nenhum conteúdo. Daqui a pouco eu faço as perguntinhas que restaram. Eu fiz anteontem com a meninada um brigadeiro de biomassa. E ficou muito bacana, mas tem que levar ao fogo, né? Tem que dar ponto diferente da mousse de abacate. Mas a criançada curtiu bastante, super saudável. Não, é uma delícia, é ótimo o brigadeiro de biomassa e é super simples de fazer. Se a gente colocar na forminha pequenininha, o mesmo procedimento. Eu vou levar na geladeira, deixar firmar por bastante tempo, para depois tirar. Aqui a gente vai decorar com cereja e algumas folhinhas de hortelã. A hortelã, normalmente, a gente coloca na hora que a gente for servir, né? Então, para quem vai vender congelado, o ideal é que não tire a hortelã, porque senão a hortelã vai ficar muito murchinha. Essa daqui tá um pouco por conta do ar que fica aqui em cima, mas se a gente tem uma hortelã mais bonitinha, a gente coloca na hora que a gente for servir. Tá aí. Tem como pegar outra? Eu vi que você tem várias montagens ali. Traz pra gente ver, por favor. Estão todas lindas. Essa daqui eu fiz em camadas. Essas duas foram naquela forminha que a gente também fez. A de blueberry. E aqui a de blueberry em camadas também. E a gente tem a de blueberry que está na geladeira. Ai, traz pra gente ver. Eu sou suspeita para falar, eu acho as duas deliciosas. Deixa, enquanto então a Marlene pega, eu vou fazer uma perguntinha que sobrou da nossa aula passada. Muitos internautas querem saber em relação ao sorgo, né, que você utilizou aqui na nossa receita que a gente fez. Se quiser substituir o sorgo, né, para quem não tem muito acesso, não conhece muito bem, quer trabalhar com outro tipo, né, de preparo, o que você aconselharia no lugar? O sorgo ele vai no crumble, a gente pode usar qualquer tipo de farinha. A gente pode usar uma farinha de castanhas, uma farinha de amêndoas, farinha de linhaça, ou eu posso montar um mix de oleaginosas, picar bem picadinho e aí eu jogo por cima. A ideia do sorgo, ele não vai mudar a textura do crumble se eu trocar por um outro tipo de farinha. A questão dele, a ideia de colocar ele é por conta das fibras que o sorgo agrega na preparação. Maravilha. Tá. Gostei, já tirou a dúvida. Bom, vamos provar então? Vou pedir aqui para a Marlene servir. Tá tudo tão grande, né, gente? Marlene, acho que pega uma pequenininha de choco e uma pequenininha da outra, de blueberry, pode ser? Acho que melhor, né? Que estão todas essas taçonas gigantes, né, pessoal? Acho que é um pouco. Aí você tem que chamar técnica para comer com você, galera lá do administrativo. E aí a montagem pode ser... a ideia é ser mesmo um cheesecake desconstruído. A gente pode fazer em camadas, em uma camada só, ele em forminhas maiores, pode juntar tudo e fazer numa forma que tenha 15 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Quanto maior a forma, mais tempo a gente vai ter que deixar na geladeira ou no congelador para firmar bem, porque senão na hora que a gente desenformar, pode correr o risco de derreter. Tá bom. Bruna, qual é o chocolate desse mini bolinho? Ele tá bem firme. Porque ele tá na geladeira desde ontem. Mas qual que é esse? É esse que mesmo, parece a ganache? Não, da mousse? É da mousse, Marlene destruindo tudo. O que voou, Marlene? A gente vai ter que começar toda a aula de novo, Marlene, sua causa. Tadinha da Marlene. Como ele ficou na geladeira, ele deu uma firmada. Mas é o mesmo. Qual que você quer provar? Blueberry ou chocolate? Pode ser honesta. Quer que divida no meio? Tá difícil.
Dividir seria bem interessante. A Pode gente dividir, tem dois então? pratos aqui, a gente Bom. divide no meio. Bom, então enquanto isso eu vou chamando meus recados, a gente vai aproveitando aqui, né, para eu passar aqui os meus recados para vocês. Nós fizemos 2 cheesecakes aqui nessa nossa aula. Próxima aula temos muito conteúdo também na nossa última aula, então vocês não podem nos deixar. Aqui a gente finaliza a nossa aula número 6 do nosso curso de cozinha low carb, conceitos e prática, ao lado aqui da Bruna Pavão.